Voltei para finalizar aqui a abordagem acerca dos estereótipos e preconceitos, que a gente já entendeu que o preconceito é algo mais ofensivo, pré-concebido, uma conceituação desvinculada, mas que vai ter uma correlação aos estereótipos. Estereótipos esses que vai ser atribuir características a determinado indivíduo, a determinado grupo, por uma fundamentação rasa e vazia. E aí a gente vai fazer uma análise do quê? Do desenvolvimento acerca da empatia e as habilidades de percepção social. Aqui, nada mais é do que, de forma empática, a gente já estudou, já conheceu, já aperfeiçoou acerca da empatia, que é se colocar no lugar do outro, né? O outro. Cadê, meu Deus? Jesus é Maria José. Tiriria, borrachinha, pronto. Caneta, o outro. O outro em primeiro lugar, né? Em primeiro plano. Aí, no caso, ele em primeiro plano, em que situação? É eu me colocar no lugar do outro, colocar o sentimento do outro e buscar mapear, buscar identificar como é que eu me sentiria se eu estivesse naquela situação. Tranquilo? Então, essa parte aqui do desenvolvimento da empatia é buscar identificar como essa estereotipação, como esse preconceito pode ser ofensivo e como é que eu me sentiria. E um aspecto muito importante, que é das interações diversas, que é entender que os indivíduos são diferentes. Isso aqui, meu amor, é o suprassumo do conhecimento do desenvolvimento. É entender que não tem como todo mundo ser igual. E essa diversidade, essa diferença vai fazer com que as pessoas tenham características diversas. Botar elas em um grupo, em uma caixinha e determinar que determinada caixinha vai ter determinada característica e eu vou poder resumir aquele grupo àquela atribuição que eu especifiquei de forma rasa, rela, vazia. Então, é esse tipo de situação. Esse preconceito vai basear justamente nessa situação, em que eu vou ter uma percepção e vou colocar a minha percepção acima do outro e o que eu acho é o que importa. A gente já fez uma análise acerca da opinião, que a gente consegue entender a diferença de opinião, dessa conceituação. Então, é esse tipo de conhecimento que a gente precisa desenvolver. Por isso que você está à frente dessa aula, que de forma o que é protagonista. Então, foca na tela que a gente ainda tem mais o que falar. E o que a gente fala agora é acerca das estratégias para combater o estereótipo e o preconceito. Aqui, a princípio, a gente já tem de forma muito clara a educação, né, que é implementar currículos inclusivos que desafiem os estereótipos e promovam a competência de cultura, que a cultura é essencial. De forma muito resumida, o que eu poderia dizer aqui, a cultura é ampla, é diversa, é essa troca de saberes, é um compêndio que determinado grupo vai desenvolvendo. Entender que a cultura, por ser diversa, não tem como ser única, não tem como ser igualitária de forma indivisível. Ela vai ser múltipla. E é esse o tipo de percepção que a gente tem que ter. A educação de pegar a cultura, compreender a cultura como múltipla e respeitá-la. Tranquilo, safe e calmo. Então, a educação vai entrar aqui como um mapeamento de desenvolvimento, tá? Inclui ensinar habilidades de pensamento crítico para ajudar os alunos a analisar criticamente as representações da mídia. Como a gente tem a mídia como referência, o que eu quero dizer? A gente já entendeu que a mídia ela pode difundir determinadas imagens. A gente acaba determinando, caracterizando pelo que eu consigo ver. Se a mídia é o que divulga, é o que difunde, e eu observei aquilo, eu vou acreditar naquilo. De forma rasa, de forma vazia, sem um olhar crítico? Não, porque você é protagonista e você consegue ter esse olhar um pouco mais afastado de fazer o mapeamento. Então, é isso que eu quero. A educação entraria nesse conceito, tá bom? Nesse sistema. Já a liderança midiática seria uma formação, um desenvolvimento, né? Promover programas de liderança midiática que ensinem indivíduos a avaliar criticamente mensagens midiáticas e reconhecer estereótipos. Crucial. Crucial em que sentido? Entender que são apenas características atribuídas, mas que não são impositivas e determinantes. Aquilo não define uma pessoa, aquilo não define um grupo. Essa liderança midiática nada mais é do que uma reconstrução, uma formação do que a mídia propaga, tá? Uma reformulação.
Beleza? Avançando mais um pouquinho, a gente também tem um treinamento em diversidade, né? Que é fornecer treinamento em diversidade nos locais de trabalho e organizações, pode ajudar a promover um ambiente mais inclusivo. Isso envolve conscientizar sobre preconceitos inconscientes e promover estratégias para comunicação e colaboração respeitosas. Às vezes a gente tem um preconceito embutido, enraizado, que a gente não observa, mas que é uma conduta interna. Mas a partir do momento em que a gente já faz uma autoavaliação em que sentido? De buscar entender qual é o conceito que eu dou para determinado grupo, para determinado indivíduo, quais são as características que eu estou atribuindo. Então, todo esse mapeamento consegue me permitir entender a diversidade. Diversidade do quê? De pessoas, de grupos, de culturas, de conhecimentos, de saberes. Então, é isso que a gente tem que buscar aprimorar, ampliar. Tudo bem? Compreendido isso? Compreendido que a diversidade é múltipla, né? É diversa de fato. Temos um aspecto de defesa e representação, que é apoiar as iniciativas que deem voz a esses grupos marginalizados, né? Que a mídia acaba colocando de uma forma um pouco mais recriminada. Então isso seria uma forma de a gente aprimorar e combater o estereótipo, né, estereótipos negativos de determinados grupos, e a promoção da diversidade, que é justamente entender que ela é diversa, que ela pode ser inclusiva, né? Podemos trabalhar para criar uma sociedade onde os indivíduos sejam julgados com base em seus méritos em vez das noções preconcebidas, ou seja, é identificar e mapear e compreender o outro a partir do que de fato o outro é, e não daquilo que eu acho, daquilo que eu penso acerca daquilo que o caracteriza por ele ter determinada característica. Então, é essas análises, essas perspectivas que a gente consegue aprimorar e desenvolver com o tempo, tá bom? E para finalizar aqui, que é para desestereotipar, a gente entende que os estereótipos e preconceitos, né, são a análise da sua representação na mídia, é cultivada a partir desse distanciamento em relação ao outro. Então, a gente precisa cultivar a empatia e habilidades de percepção social, porque isso vai tornar a sociedade bem mais inclusiva. Ao implementar estratégias para desafiar estereótipos e promover empatia, podemos trabalhar rumo ao mundo onde todos sejam tratados com respeito e dignidade, independentemente do seu pertencimento de grupo social, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente entende que, a partir do momento que eu entendo, que eu conheço, que eu aprimoro, eu consigo me distanciar dessa estereotipia, desse preconceito que a gente acaba construindo por uma falta de conhecimento. Falta de conhecimento essa que o próprio ET Bilu já disse. Busquem conhecimento. Vocês estão aqui à frente do conhecimento de vocês, porque vocês são os protagonistas dessa aula, buscando o quê? Aprimorar, buscando conhecer e a partir daí ter um olhar crítico e romper essas barreiras que a gente acaba construindo por falta de conhecimento. Então, rapidamente, basicamente, é isso. Espero que vocês consigam ter um olhar um pouco mais amplo, se desestereotipando e rompendo com os preconceitos. Nos vemos na próxima aula e é isso aí.